Hoje falamos da CPG, onde acontece o lançamento do projeto Turismo nas Escolas, uma parceria firmada entre Estado do Paraná, ADETUR e prefeituras dos Campos Gerais. Conversamos com secretários de educação, de turismo, para você ficar antenado, para saber como é que vai acontecer e como vai funcionar essa iniciativa. Fique ligado e saiba mais informações aqui nessa reportagem. Hoje nós estamos dando um grande passo, dois grandes passos como sociedade, né? Fazendo dois lançamentos de dois projetos muito interessantes, porque trabalha turismo e educação e trabalha com as crianças, né? Então, as crianças a gente já está cansado de ouvir, mas a gente sempre tem que entender e reforçar que é a nossa sociedade no futuro, são os nossos futuros tomadores de decisão, né? Então a ideia de trazer o turismo, porque o turismo, né, as disciplinas de turismo quando são trazidas assim, está muito relacionado com a valorização do patrimônio cultural, o patrimônio histórico, o patrimônio natural, né? Trabalhando-se então a educação patrimonial, a educação ambiental, né, que cria cidadãos mais conscientes, né? Cidadãos com educação são cidadãos livres, são cidadãos independentes, né? Então, a gente parte também daquela premissa de que as pessoas cuidam daquilo que as pessoas conhecem, né? Então, a gente precisa apresentar realmente os atrativos dentro de toda a segmentação turística, a importância da sua conservação, né? Para que essas pessoas no futuro, e eles já são formadores de opinião dentro das suas casas, né? Então, dentro das suas famílias, que eles já comecem a trazer essas sementes, né? Tanto no turismo nas escolas, quando eles vão receber essas informações dentro da parte formal da Política Nacional de Educação Ambiental, e o projeto Parque ao Lado, ele é complementar a isso, né? Porque trabalha a parte chamada não formal da educação ambiental, né? Falando isso em termos de patrimônio natural, né? Então, o que a gente vê de grande ganho é isso, né? É trazer esse conhecimento para que essas crianças, desde já, né, elas já estão muito preparadas para absorver muito dessa informação, né, e elas acolhem isso com muito carinho, com muito amor, com muito interesse, né, e dessa forma essas crianças, então, elas começam a influenciar e dessa forma elas vão ajudar a cuidar, elas vão valorizar cada vez mais o patrimônio, e quando os habitantes de um território valorizam o seu patrimônio, os turistas também vão valorizar o patrimônio dessa área visitada. Perfeito. Valorização e conscientização dessas crianças. Agora conta pra gente, quais são as crianças, qual faixa etária, quais são as escolas que vão ser beneficiadas? Conta pra gente como é que vai funcionar isso. Certo. Bom, nós rodamos um piloto, falando do projeto Parque ao Lado, nós rodamos um piloto, então, né, onde foi escolhida o Colégio Estadual do Campo Brasílio Antônio da Silva, um colégio vizinho ao Parque Nacional dos Campos Gerais, com crianças que moram muito próximas do Parque Nacional e cuja maioria não conhecia o Parque Nacional dos Campos Gerais, né? Então, apresentar o parque, né, de uma forma adequada, trazendo realmente a importância da conservação, entendendo a relevância da nossa região, dos seus geossítios, por exemplo, que tem estruturas de mais de 400 milhões de anos que a gente pode identificar. As crianças podem colocar o dedinho num icnofóssil, por exemplo, e tal, e isso toca, a gente percebe que isso toca as crianças, né? Então, isso é muito importante, porque assim, o olhar dessas crianças, depois de ter visto isso tudo, muda completamente, né? A gente costuma dizer, né, depois que a gente viu determinadas coisas, não tem como desver, né? E falando do projeto Turismo nas Escolas, né, ele também traz toda essa pegada também da conservação, né? Então isso é muito importante para as crianças enquanto cidadãos. Perfeito. E a partir de quando que vai entrar em execução? O turismo nas escolas começa já em 2025, né? Então são 11 municípios e isso é bem interessante a gente frisar, né? É uma ação inovadora, né? Porque nós estamos trabalhando em âmbito regional, então são 11 municípios em que essa disciplina de turismo começa então a integrar o currículo escolar, né? Do quarto ano. Então veja que é bem em tenra idade que as crianças já começam a entender um pouquinho sobre a valorização do seu patrimônio, né? Entendendo que é o seu patrimônio. Quando a gente fala de uma unidade de conservação, a gente não está falando daquilo que é da União, não é meu, né? É tudo nosso que é da União e a gente tem que cuidar do quintal da nossa casa, né? Então, quando a gente fala do turismo nas escolas, o projeto Parque ao Lado, a partir de agora, a gente já começa a fazer alianças. Então, assim, a gente já está valendo, né? E é um projeto que une 3 pontos muito importantes, né? As crianças, né? Roteiros turísticos ecopedagógicos,
né, que tem que ser operados por empresas, de fato, com roteiros devidamente formatados, de empresas formalizadas, com sistema de gestão de segurança e tal. E, é claro, tem que ter um provedor de recursos para pagar essa operação, né? Então, sempre vai depender disso, né, da gente encontrar esses patrocinadores, e a gente entende que o poder público tem um papel fundamental nesse sentido. A exemplo de Ponta Grossa, que tem a lei de incentivo aos eventos geradores de fluxo turístico, né? Que é a ideia da renúncia fiscal, que ajuda muito os empresários a aportar recurso, então, nesse tipo de projeto. Todos os bons projetos, eles são bem-vindos à educação. Então, hoje nós já trabalhamos no nosso currículo as questões do turismo, as questões da geografia, da história, dentro do componente de formação humana. E essa questão deste projeto, ele vem agregar já um trabalho que é desenvolvido com os professores, com os alunos, porque nós trabalhamos tanto com a criança, como trabalhamos a formação do professor também, visitando em locos, espaços turísticos de nossa cidade. Para você ter uma ideia, o nosso 4º ano hoje, ele trabalha muito aprofundado a questão do turismo local. E o 5º ano trabalha a questão do turismo já em nível de Paraná. Então, com isso, sempre nós temos mensalmente 1, 2, 3 escolas da nossa rede que estão indo em loco a esses locais. Não só nos pontos turísticos mais retirados, como também o turismo cultural dentro da própria cidade, com as visitações, por exemplo, a Catedral, a visitação ao Germano Krieger, que é muito importante para a formação das nossas crianças e também dos professores. Nós já temos dentro dos componentes curriculares a questão do turismo ocorrendo de maneira transversal com todos os componentes. Então, hoje, ele já compõe o nosso currículo, tá? Então, os nossos professores hoje, dentro do núcleo de formação de professores, eles já desenvolvem esta formação. Nós temos, inclusive, um trabalho que foi denominado Nos Trilhos da Memória, em que um grupo de professores, inclusive, juntamente com a Secretaria de Turismo e a Secretaria de Cultura, elaboraram um material muito rico sobre as questões históricas, turísticas, para contribuir também para a formação dos professores em geral da nossa rede. E esse material agora ele está em fase final, ele vai ser publicado e todas as escolas, todos os professores também vão estar recebendo esse material para servir como subsídio para as suas aulas. E aí as parcerias que a gente tem, né, com a universidade, com outras instituições que nos ajudam nessa formação. É uma soma, né, da parte turística, né, do estado do Paraná com a parte da educação. Eu acho que as crianças vão ter um projeto diferenciado, né, um trabalho diferenciado nas escolas, quando elas vão poder participar também do turismo em si, de uma forma geral. Eu acho interessante, é uma maneira diferente de educar as crianças e de fazer essa integração do turismo com a educação. E vale destacar que as crianças também terão essa disciplina aí ao longo do ano, né? E como é que vai ser essa preparação para os professores darem essa disciplina? Olha, aí é uma parte mais técnica, né, que depende muito dos técnicos, mas eu acredito que o turismo hoje é uma indústria sem chaminé, né, gera muitos empregos e talvez seja a oportunidade de algumas crianças aprender a gostar do turismo e poder participar, porque é um mercado que cresce muito e vai gerar muitos empregos no futuro, que talvez hoje a gente não consiga ter ainda toda essa estrutura para poder atender toda a população que vem de fora, visitar os nossos municípios e conhecer as belezas naturais que nós temos. É aprender essa parte de não jogar as coisas no chão, de não poluir, né, de preservar a natureza, enfim, engloba, assim, é uma grande massa, né, que vai envolver nesse projeto. Com certeza esse projeto vai beneficiar não só Castro, mas toda a região dos Campos Gerais, especialmente onde nós estamos localizados. Eu falo que sempre que trabalhamos em conjunto com a educação, com os alunos, tudo surte um efeito muito maior, né? Porque isso acaba indo dos alunos para as suas famílias. E é uma tendência muito grande, né? Esse turismo que é familiar, que as pessoas saem em viagem de carro com as suas famílias.
Então, eu acho assim que se as crianças conhecerem tudo que você pode oferecer de turismo na sua cidade, o visitante, o turista será muito melhor atendido. Você precisa, especialmente em Castro, a gente trabalha muito com o turismo histórico, né? Então, se os alunos souberem o que você tem para oferecer e tiverem conhecimento daquilo que estão falando e daquilo que estão oferecendo, isso vai fazer uma diferença muito grande. Castro está muito focado, né, nesse objetivo de fazer com que o turismo cresça no município e esse projeto vem para potencializar todas essas ações. É um projeto muito interessante aí, organizado pela Detour Campos Gerais, em parceria com o Governo do Estado. E Porto Amazonas fica muito feliz em estar participando desse programa. É uma forma de incentivarmos as crianças da cidade para que possam entender de uma forma mais consciente sobre o turismo, sobre as capacidades, as potencialidades do município e se tornarem... elas se entenderem como pertencentes ao local que elas vivem e darem valor, né? Porto Amazonas é um município pequeno, né, dos Campos Gerais, com aproximadamente 5.000 habitantes, com muito potencial turístico, muito próximo de Curitiba, com belezas naturais, com uma cultura, com uma história, gigante, né, no estado, em relação à ferrovia, à navegação. Então, para a gente da cidade, do município, é muito importante poder passar toda essa história, essa cultura e poder fomentar o turismo da cidade com as belas paisagens naturais. E a gente fica muito, muito feliz do apoio da Detour, do governo do estado, para que o projeto se concretize. O turismo tem uma relação muito forte com a preservação, com a regeneração do meio ambiente, né? Então, a partir do momento que as crianças se tornam pertencentes do lugar, elas também vão poder dar uma contribuição maior na preservação e na regeneração do ambiente que hoje a gente vê uma necessidade muito grande de atuar na preservação, né? Porque as belezas naturais, elas atraem muitas pessoas e só traz benefício para todo mundo, então a gente está muito satisfeito em participar do programa. O Turismo na Escola é um projeto da Secretaria de Estado do Turismo em que a gente faz parceria aí com os regionais de educação, né, e também com as IGRs, para a gente poder proporcionar esse primeiro contato com os alunos da 4ª série do ensino fundamental a ter essa relação com o turismo, entender o turismo e valorizar, né, o turismo na própria região, até dando a oportunidade de conhecer os próprios atrativos, conhecer e levar isso, inclusive, para dentro de casa, para que os pais, irmãos, avós, tios também possam ter esse entendimento em relação ao turismo para a região, que é tão importante. A Secretaria de Estado do Turismo, ela faz a qualificação dos professores para que os professores levem para a sala de aula o assunto turismo, né, os próprios atrativos turísticos da regional, da região em si, para os alunos. Então, além da qualificação que é feita pela Secretaria de Estado, a gente também oferece materiais como manual, cartilhas e outros materiais de apoio para os professores levarem para dentro de sala de aula. A partir de 2025 terá início as aulas, né, os professores, a qualificação dos professores para levar a pauta para as salas de aula. A gente, dentro da Secretaria do Turismo, trabalha muito a questão do turismo voltado à sustentabilidade, né? Então, a gente visa o crescimento, geração de renda, emprego, mas também a preservação ambiental, que é onde vai fazer todo o casamento da sustentabilidade. Então, quando a gente falar de turismo para os professores, para levarem para a sala de aula, a gente também vai abranger o assunto sustentabilidade.